Pessoal, nós estamos estudando os elementos básicos, que são elementos úteis para a compreensão da ciência econômica e compreensão do fenômeno econômico. Já vimos dois segmentos, dois blocos, como as pessoas tomam decisões e como as pessoas interagem. Lá no como as pessoas tomam decisões, nós vimos que as pessoas enfrentam trade-offs, o custo de uma coisa é do que ela desiste para obtê-la, as pessoas racionais pensam na margem e pessoas respondem a incentivos. Esses 4 elementos fazem parte da esfera racional do indivíduo. Os indivíduos, quando fazem escolhas, eles fazem pensamentos e reflexões, conclusões, que implicam um método comparativo. Eu comparo com aquilo que eu não tenho, ou com aquilo que eu vou abrir mão. Uma decisão, ela será melhor tomada se ela levar em conta um maior número de informações, e se ela for tomada com mais tempo. Então, quanto mais informação e mais tempo de reflexão eu tiver, melhor vai ser a tendência de que a decisão seja melhor tomada. Agora, esse é um aspecto, gente, que a psicologia econômica vai estudar. Quando vocês estudarem psicologia, ou quando vocês forem estudar algum elemento como liderança, vocês vão problematizar essa tomada de decisão também. Porque a intuição, né, a intuição é muito importante nessa tomada de decisão. Então, esses elementos aqui, eles são essenciais para a economia e eles invadem, né, uma percepção psicológica. Como as pessoas interagem é o segundo bloco de princípios. E aí, a gente falou da importância do comércio, a importância dos mercados e como os governos podem ser essenciais para melhorar os resultados do mercado. Quando nós formos avançar aqui na disciplina, nós vamos falar da teoria da demanda ou da procura, da teoria da oferta, a relação entre oferta e procura e como que isso forma-se os preços, e vamos fazer uma reflexão sobre as externalidades públicas, como que o governo, né, ele pode auxiliar no combate às falhas de mercado. E agora nós vamos estudar como funciona a economia como um todo, que é o terceiro bloco de princípios econômicos relativos à matéria que nós estamos estudando. Então, nós já falamos aqui, como a economia como um todo funciona, né? O padrão de vida de um país depende de sua capacidade de produzir bens e serviços. Os preços sobem quando o governo emite moeda demais, e a sociedade enfrenta um trade-off de curto prazo entre inflação e desemprego. Vamos ver cada um deles. O padrão de vida de um país depende de sua capacidade de produzir bens e serviços. Quase toda variação nos padrões de vida, olha só, quase todas. Observem, gente, que muito dificilmente você vai encontrar alguém que seja cientista que fale todo, tudo, sempre, né? A gente vai encontrar as pessoas falando assim, quase, a maioria das vezes. Por quê? Porque a gente pode ter objetos ou objeto de estudo, né? A gente pode ter elementos que destoam da realidade por algum fator que a gente precisa estudar. E sim, isso se refere mais à macroeconomia, Os outros blocos, o primeiro bloco a gente está falando em microeconomia, mas com relação à macroeconomia, e os outros com mais relação à macroeconomia. Então, quase toda variação nos padrões de vida pode ser atribuída a diferenças na produtividade. Isso é, a quantidade de bens e serviços produzidas em uma hora de trabalho. Menos investimentos hoje
menor produtividade no futuro. Como uma política pública impactará a produtividade? Ou por capacitação, ou tecnologia e ferramentas produtivas. Então, o que a gente tem hoje? Uma diferença nos padrões de produtividades. Olha a produtividade em relação aos Estados Unidos dos diferentes países. Os Estados Unidos, com a média mundial, que é a mais de baixo, né, considerando que a produtividade americana fosse 100, eu quero que vocês pensem o seguinte, vamos supor que os Estados Unidos têm a produtividade ideal. É uma suposição, viu, gente? Uma hipótese. Numa produtividade ideal, os Estados Unidos é nota 100. Qual é a nota do mundo, na média do mundo? 26. Qual a média do Brasil? 20. Ou seja, se eu considerar tudo que os Estados Unidos produzem em uma hora, nós só produzimos 20% nessa hora trabalhada. A gente só produz 20% da hora trabalhada nos Estados Unidos. Por que isso? Porque há vários elementos que geram improdutividade. Baixa da média geral do trabalhador. Ou isso significa que a gente tem menos tecnologia, ou menos capacitação, menos formação. A gente tem culturas, às vezes, que geram hábitos improdutivos, e por aí vai. A ciência econômica vai estudar isso. Ela vai estudar por que a gente é menos produtivo do que outros países e vai propor um conjunto de regras, ou normativas do ponto de vista jurídico, ou vai estudar questões de performance. Então, por isso que muitas vezes a gente vê cursos, né, voltados para quê? Para que a gente melhore as nossas condições de trabalho, ou a nossa capacidade de liderança. Então, quando a gente conclui aqui, né, o que a economia vai falar para nós? O padrão de vida de um país depende de sua capacidade de produzir bens e serviços. Quanto mais bens e serviços um país produz, maior tende a ser o seu padrão de vida. Maior tende a ser o seu padrão de vida. Quando a gente pega o Catar aqui, né, que é muito superior aos Estados Unidos, muito provável que lá tem outros fatores além do desenvolvimento estatal. Por exemplo, lá pode ter muito dinheiro em relação ao petróleo, que faz com que eles se dediquem somente a atividades de alto desenvolvimento tecnológico, atividades com mais conhecimento agregado. Vamos comparar aqui com o governador Valadares. Se você formar em governador Valadares, quais são os empregos disponíveis para você? Provavelmente empregos de baixa tecnologia. O que significa empregos de baixa tecnologia? É porque empregos que eu uso menos celular? Não. Empregos de baixa tecnologia são empregos que exigem menor conhecimento agregado. O que é o conhecimento agregado? São conhecimentos que a gente adquire que associam diversas áreas do pensamento. Então, você vai poder ser vendedor, mas não é o vendedor de alta tecnologia, é um vendedor ali da porta da loja. Gente, obviamente que eu não estou falando que esses são empregos ruins, ou que as pessoas ali são menores. De jeito nenhum. Eu estou falando da qualidade do emprego. É necessário esses empregos. O governo ele tem que trabalhar também para a geração desse emprego, na medida em que nem todo mundo tem capital cultural suficiente, e eles precisam trabalhar, e a gente precisa dar uma movimentação econômica. Mas há uma falta de oportunidade de empregos de alta tecnologia, até para essas pessoas, que muitas vezes deixam de investir na sua capacitação, porque não tem razão de se capacitar. Então, aqui, gente, não é um julgamento de valor, pelo amor de Deus. Né? As pessoas são contratadas, Suelen, a Suelen comentou aqui no chat, as pessoas são contratadas lá para a conclusão de um serviço. Quanto mais rápido ela concluir, melhor. Então, ela recebe por hora. Poderia ser isso.
Pode ser uma das explicações, Sueli, o modo de contratação. Né? O que eu quero mostrar aqui para vocês, que essa reflexão nós vamos ter que aprofundar. Quem faz ciência econômica e quem se torna um economista, seja fazendo o curso de economia ou depois o mestrado, doutorado ou outros cursos em economia, o que essa pessoa ela vai o que essa pessoa ela vai, como que eu vou explicar para vocês? O que ela vai buscar resolver? Essa questão de produtividade. Então, pode ser isso, pode ser que as regras trabalhistas favorecem a produtividade, enquanto aqui não favorece. Vou dar um exemplo para vocês. O Weber, que é um sociólogo que vocês já devem ter estudado, ele fez uma pesquisa na Alemanha, agora eu não estou me lembrando o artigo, ele fez uma pesquisa na Alemanha, em que o aumento do salário mínimo, que lá na Alemanha, na época, era a hora trabalhada, o aumento do salário mínimo da hora trabalhada, ele não fez aumentar a produtividade. O que fez? Fez com que as pessoas trabalhassem menos. Por quê? O trabalhador falava o seguinte, olha, se eu trabalhar 10 horas, eu ganho 1.000. Se eu trabalhar 5 horas, agora eu ganho 1.000, então eu vou trabalhar 5 horas. Ele mostrou que não estava correlacionado. Lá na Alemanha, lá em 1800 e alguma coisa. Então, só para vocês verem que não necessariamente aumento de salário aumenta a produtividade. Isso vai depender de um conjunto de fatores que os economistas vão ter que estudar e que vão variar de sociedade para a sociedade. Vamos pensar na sala de aula. Vamos pensar o seguinte, quais os motivos fazem vocês estudarem mais? Coloque aí no chat algo que, lembrem aí o que os professores fizeram, assim, olha, eu estudo mais, ou porque a sua nota está ruim, você estuda mais porque você gosta do professor, você estuda mais porque você gosta da disciplina, você estuda mais porque você passou tanto aperto aqui e está precisando de nota. Então, você estuda, qual a razão que vão problematizar? A última semana de aula, qual matéria você estuda mais? A que você gosta mais? A que você precisa de mais ponto? Vamos lá. Maturidade, a gente estuda para aprender mesmo, passar é consequência. Fernanda, mesmo quando preciso de nota, não consigo estudar bem quando não gostei da matéria. Bem, olha para vocês verem, não é tanto. Olha que, se a gente pegar o argumento da Fernanda, se ela estiver precisando de 20 pontos numa matéria, numa prova de 30, e 5 pontos numa prova de 30, ela pode até estudar mais para essa de 20, porque ela precisa mais. Mas ela vai estudar melhor para de 5. Agora, qual o tempo que ela vai gastar? Muito provável que ela vai gastar mais tempo na de 20, porque ela precisa de passar naquela disciplina. Então, olha como que o que eu gosto, o fator externo, a pressão, a disciplina, tudo isso está envolvido na produtividade. Tecnologia, acesso à mobilidade urbana, acesso à saúde, pessoas, olha um dado nutricional, né? Quem consome açúcar, como eu consumo muito, há uma tendência da gente, ao final do dia, ter pior desempenho intelectual. Isso é um dado nutricional. Se eu pego uma sociedade que consome muita porcaria, porque tem baixo acesso a questões nutricionais, o que vai acontecer com aquela sociedade? Ela vai ter baixo desenvolvimento intelectual. Ah, mas é só isso? Não, não é só isso. Há vários fatores, né? Eu aprendo mais as que eu não gosto porque me dedico mais, porque geralmente tenho dificuldade. Olha o argumento da Sueli. Então, olha como a produtividade é complexa. Olha como a produtividade é complexa. Esse dado aqui, gente, que eu estou mostrando para vocês, ele é um dado meramente objetivo para a gente comparar.
a gente olhou o agregado do dado. Olha que interessante. A gente pega e olha o agregado do dado. O que a gente conclui? Que o Brasil produz 20% do que os Estados Unidos produz em bens e serviços. Professor, isso comparado com o quê? Com o mesmo ano, com o mesmo número de horas. Professor, isso significa também o mesmo, se a gente considerar uma pessoa. Na média, cada pessoa no Brasil produz 20% do que um americano. Isso é grave, isso é problemático. Concordam? Porque a gente está trabalhando o mesmo tanto e está produzindo menos. Pode ser uma questão de impostos? Pode ser uma questão de impostos. Pode ser uma questão de baixos serviços públicos? Pode ser. De baixa capacitação? Pode ser. De regras trabalhistas? Pode ser. Isso vai ter que ser aprofundado. Né? Quando eu gosto de um assunto, não vejo dificuldade alguma em estudá-lo. Na verdade, nem parece que estou estudando, porque me divirto com aquilo. Por consequência, o desempenho é melhor. O que o Abraão está falando. Uma ligação do ponto de vista emocional. Cada indivíduo tem uma forma de aprendizado individualizada, mas nós temos, como sociedade, conceitos também que são parecidos. Por exemplo, todo mundo estuda mais para uma disciplina quando precisa de mais ponto. Ou pessoas reagem, a maioria das pessoas reagem mais a prazos do que a falta de prazo. Vou dar um exemplo aqui para vocês. Tem um estudo que diz que o professor tinha 3 turmas, como eu tenho aqui, 2 turmas de economia. O que ele fez? Para uma, ele estabeleceu o prazo da entrega do trabalho. Para outra, ele deixou que a turma entregasse quando a turma quisesse. E o terceiro, ele definiu a data com a turma. A turma em que ele definiu a data por ele mesmo, entregou mais atividades com melhor qualidade do que a turma que não tinha data para entrega. Por quê? Porque o cérebro dessas pessoas que não tinham referência, eles não operaram para um objetivo. Isso leva em conta análises psicológicas, análises individualizadas, que, num todo, dá o conceito de produtividade, que precisa ser estudado, como eu estou falando aqui com vocês, né? Não há uma mágica. E aí eu lembro até o seguinte, há uma polêmica, gente, muito grande, que é o seguinte, a respeito do desenvolvimento pessoal. Aí as pessoas falam assim, muito bonitas essas teorias de autoajuda, né, que as pessoas chamam de autoajuda, de alta performance, mas e o coletivo? Olha só, gente, existem 2 fatores na nossa vida. Existem os problemas de natureza coletiva e existem os problemas de natureza individuais. Todos eles são importantes, mas que encontram em si soluções distintas. Não é porque o mundo é desigual que eu vou deixar de ser um profissional que sabe fazer as coisas. Então, a gente tem que fazer 2 tipos de estudo. O estudo da responsabilidade individual, porque ela é importante, a responsabilidade individual, e o estudo da responsabilidade coletiva, que também é importante. Então, às vezes eu vejo as pessoas, vejo muito no Facebook, vejo no Instagram, vejo aqui na academia, né? A pessoa criticando aquelas pessoas que têm métodos para passar em concurso. Aí eu fico pensando o seguinte, assim, gente, existe método de passar em concurso, existe método de ganhar dinheiro, existe método de você não falir, existe método de uma advocacia mais combativa, existem métodos para isso. O fato de você ter um método para passar no concurso ou de memorização não transforma você numa pessoa insensível aos problemas coletivos, mas é que os problemas coletivos exigem outros métodos. E o fato de você estar preocupado com as coisas que acontecem na sociedade não faz com que você não tenha que se preocupar com as coisas que acontecem com você e que interagem, mas são, de certa forma, independentes. O fato de você estar preocupado com a sociedade
não faz com que você necessariamente tenha que abrir mão de uma boa alimentação, ou da prática de esportes, a prática de exercício, ou de uma boa convivência familiar. Então, esses são aspectos que resolvem problemas distintos. Então, às vezes eu vejo, por exemplo, assim, e aqui na Universidade Federal é muito comum, né? Método para passar na OAB. Aí pulam lá nas alturas. É um absurdo. Gente, mas a pessoa, ela vai estudar para a prova da OAB. Não tem método para a gente fazer uma boa prova de Enem, que os professores ensinam. Você não precisa estudar tudo para fazer uma boa prova do Enem. Você tem que estudar de forma organizada, fazer as coisas. Isso são métodos de responsabilidade individual, que servem para você como indivíduo. Mas existem os métodos coletivos. Quando a gente fala em produtividade, e aí é uma relação que eu quero fazer aqui com vocês, o que a gente está falando também? Nós estamos falando um pouco dessa relação. Existem questões de produtividade que são individuais. Falta capacitação, falta olhar para questões financeiras, uma educação financeira mais robusta, uma educação empreendedora. Ao mesmo tempo, há problemas coletivos, né, como infraestrutura. O que nós vamos resolver? Depende de onde você está na sociedade. Depende de onde você está dentro da... depende de onde você está na história, no contexto da sociedade. Se você é um professor, dependendo do tipo de professor que você vai abordar um tipo de realidade. Se você é um outro tipo de profissional, você vai atuar, né? Se você for um gestor público, você tem que preocupar com questões coletivas. E por aí vai. Entenderam, gente? Eu coloquei aqui uma palestra do Renova BR, que é um curso que eu fiz. Eu não estou com o link agora, depois eu vou passar o link para vocês visualizarem, né, falando dessa questão da produtividade, como que nós temos problemas de produtividade. Os preços sobem quando o governo emite moeda demais. Olha só, gente, esse é um princípio econômico. Vocês já pararam para pensar como que o governo emite moeda? O que vale R$1? Vocês já pararam para pensar por que o real vale menos do que o dólar? Olha só, gente. Antigamente, nós tínhamos o lastro. Cada moeda estava lastreada ela estava lastreada no ouro. Então, para cada moeda, né, papel moeda emitida pelo governo, havia um correspondente em ouro. O que aconteceu? Em 1888, no Brasil, foi feita a chamada política do encilhamento. O que foi a política do encilhamento? O governo brasileiro já há muito tempo não adotava a política, não adotava o lastro em ouro, porque ele não tinha mais o ouro, ele já tinha gastado tudo. Então, a moeda brasileira ela não tinha lastro. E o que o Rui Barbosa, quando foi economista, fez? Ele produziu tanta moeda e pagou a dívida pública toda. O que aconteceu com esse número de moedas no mercado, de nota? Fez com que a inflação subisse, ou seja, os preços subissem. Isso fez com que a moeda fosse desvalorizada. Então, um princípio que tem é o seguinte, os preços sobem quando o governo emite moeda demais. Aí você vai falar assim, mas ele está falando quando emite moeda demais. Sim, por quê? Porque no Brasil, em especial, foi na política do encilhamento. No mundo, essa questão do lastro, ela é encerrada no governo Nixon. O governo Nixon, os Estados Unidos, ele declara que ele não tem lastro no ouro mais. Isso faz com que a moeda passe a não ter lastro, ou seja, o que vale $1? Vale a confiança que a gente tem nele. O que vale R$1? Vale a confiança que a gente tem no real. É isso aí mesmo, viu, gente?
A gente confia na moeda. A gente não tem uma forma, se a gente pegar o dinheiro que a gente tem no bolso, se todo mundo for em algum lugar para buscar alguma coisa, não tem. Tá? Não existe um correspondente. A gente utiliza moeda através de um sistema de confiança no sistema econômico. Isso faz com que o governo possa emitir moeda? Pode. Ele pode, de alguma forma, tem restrições para emitir, especialmente no Brasil, a partir do Plano Real, em 1994. Só que o que acontece quando ele emite moeda? Quando ele emite moeda, se não há uma produção correspondente, se não há uma geração de bens e serviços, faz com que os bens e serviços aumentem o preço e a moeda perca o valor. Professor, como que funciona isso? Nós vamos ver melhor isso quando a gente estudar a inflação. Eu quero só que vocês tenham isso como um princípio econômico, que fala o seguinte: os preços sobem quando o governo emite moeda demais. A inflação é o aumento do nível geral do preço na economia. Embora a inflação seja multicausal, a disponibilidade excessiva de moeda no mercado faz com que o valor da moeda deteriore. Por quê? É uma relação de escassez e necessidade. Se nós temos muita moeda, o que acontece com a moeda? Ela passa a valer menos. Olha só, o que acontece quando a gente... tem uma pergunta-chave, né, que é um brinquedo, uma brincadeira. O que aconteceria se a gente descobrisse um planeta que fosse feito só de ouro? Qual que é a primeira ideia que vem na mente das pessoas? Que todo mundo vai ficar rico. Mas se todo mundo tiver ouro, o ouro não vai valer nada. Porque o valor econômico, vejam só, o valor econômico, ele está correlacionado, não estou falando do custo não, viu, gente? Estou falando do valor econômico, está correlacionado à necessidade que as pessoas têm daquele objeto. Quanto maior a necessidade e menor o número do objeto, maior é o valor do objeto. Vou dar um exemplo simples. Vamos imaginar que um cantor famoso, vamos pensar no que aconteceu recentemente. Não é nem a minha dupla preferida, né? Mas a minha esposa gosta, a irmã dela gosta. Sandy Júnior. Vira e fala assim, eu vou fazer um único show celebrando 30 anos, acho que é 30 anos, da minha carreira. Vão ser 4.000 ingressos. Vai ser em São Paulo, no final de semana de feriado, e eu só vou dar 4.000 ingressos. O que vai acontecer com aquele preço do ingresso? Ele vai subir, porque você está mais disposto a pagar porque tem menos. E isso, inclusive, vai te atrair atenção. Agora, imagina se a gente vira e fala assim, olha, toda sexta-feira vai ter show do Sandy Júnior, da dupla Sandy Júnior, em várias capitais. O que vai acontecer com você? O preço cai. É a mesma lógica da moeda. Aí a Fernanda está falando aqui. No documentário Ascensão do Dinheiro, fala exatamente isso. Isso aí. Quando se tem muita oferta, os preços caem. Funciona com os alimentos. Sim. Vamos pensar aqui. Teve muito... produziu muito tomate. O que acontece com o preço do tomate? Aí o que a gente vê, gente? Olha uma reportagem boa para vocês procurarem. Especialmente no tempo de chuva. Vocês já procuram no Google, produtores de tomate descartam tomate, jogam fora o tomate. Você vai saber por que ele está jogando fora o tomate. Porque muitas vezes, gente, para ele levar o tomate até o mercado consumidor dele, custa mais caro do que o valor que ele vai receber, porque produziu muito tomate. Aí você vai falar assim, mas é desperdício. Tá, se não tiver uma política específica para isso, o que vai acontecer é o seguinte, você tem que jogar o tomate fora. E o tomate é perecível. Tomate é perecível. A Suelen falando aqui, né? Quando o Brasil teve de queimar os cafés por conta do seu preço de mercado. Sim, o governo Vargas, ou o governo anterior ao Vargas também,
ele comprou o café porque o preço do café caiu e queimou o café. Muitas vezes, gente, a gente também faz, queimou porque o café ia estragar, ou estava estragado também. Então, ele prendeu. É feito isso no Brasil, né? Existe um fundo que o governo compra arroz, compra feijão de estabilização de preço, para que o preço... Por que ele compra? Ele compra o excesso para quando vier a escassez, ele oferecer. Alguns produtos é possível fazer isso, nem todos. Nem todos. O Abraão está perguntando se a economia é um fator psicológico. Tem um fator psicológico. E ele é importante. Vou dar um exemplo para vocês do fator psicológico, para a gente pensar. Vamos imaginar que o presidente da República fale o seguinte hoje de manhã. Pessoal, o dinheiro acabou. O que vai acontecer com o dólar à tarde? Vai subir. Concordam? Porque o cara que é investidor no Brasil, o que ele faz? Ele fica com medo. E aí, para onde ele vai? Para uma moeda mais confiável. E por que ele confia mais no dólar? Psicológico. Por que ele confia? Porque houve toda uma história de construção, de estabilidade, que faz com que eu confie psicologicamente mais nos Estados Unidos do que no Brasil. Porque no Brasil, o que eu vou pensar? Fala assim, olha que doideira. Aqui é o seguinte, se eu não gosto de um governo, eu tiro ele. Ou, se o pessoal no Brasil, eles não respeitam a institucionalidade. Por isso que eu quero que vocês vejam um filme a respeito do Plano Real. Porque o Plano Real ele tem um avanço muito grande, porque ele institucionaliza práticas de confiança. Não todas, mas ele dá uma sinalização para o mundo de que o Brasil vai ser levado a sério. O que acontece quando as pessoas invadem o Capitólio nos Estados Unidos? O dólar desce. Por quê? O cara fica com medo. Olha o medo. O medo e a esperança, gente, e aí, porque, olha só, a economia, ela está relacionada com o direito, ela está relacionada com a psicologia também. Porque, olha só, o medo e a esperança são fatores que levam a agir. O que aconteceu quando a pandemia começou? Pensem na casa de vocês. Vocês ampliaram o consumo ou reduziram o consumo? A maior parte das pessoas reduziram o consumo. Por quê? Porque ficaram com medo. Agora, se o governo dá uma esperança, olha, o Brasil vai bem, nós estamos... O que aconteceu quando todos os dois momentos políticos em que a gente teve muito crescimento econômico, ou quando veio o Plano Real, ou quando ali, no segundo governo Lula, que houve expansão de crédito. Deu-se crédito para todo mundo pode pegar dinheiro emprestado, que foi um problema posteriormente. O que aconteceu? Todo mundo pegou dinheiro emprestado, todo mundo estava eufórico, e foi o quê? As compras. Quem foi esperto pegou o dinheiro, investiu, ganhou dinheiro, e hoje está seguro. Quem foi eufórico demais, gastou o dinheiro todo, está endividado e está passando aperto. Por quê? É fenômenos psicológicos. É só a psicologia que dita isso? Não. Mas é um fator psicológico. Agora, o dinheiro não tem lastro. Nós não sabemos o que vale o dinheiro. Quanto vale um Bitcoin? Hoje um Bitcoin vale muito dinheiro. Mas qual é a base dele? Um sistema de correlação, de confiança entre os indivíduos que acreditam que aquilo ali vale aquele valor. Vamos lá, deixa eu ver as perguntas aqui. Mas aí a gente não deveria estar falando do tomate, né? A gente não deveria aprender a fazer mais produtos nesse caso, tipo o tomate mesmo. Não é uma falha do produtor jogar fora ao invés de fazer um molho de tomate? Sim, não vou falar que é uma falha do produtor, porque muitas vezes ele não tem o quê? Olha a relação aqui. Produtividade. Ele não tem conhecimento. Muitas vezes o produtor, o que falta nele? Ele não tem uma estrutura de diversificação, porque às vezes ele não dá conta. Ele não dá conta. Precisa, então, de o quê? Desenvolver universidades,
faculdades, cursos técnicos, empreendedorismo, o governo precisa incentivar, o mercado também precisa. Para quê? Para dar valor ao produto. Olha só, gente, quero que vocês visualizem. É questão privada e é questão pública. E é questão privada e é questão pública. Aí você vai falar comigo assim, mas o governo precisa incentivar. Beleza, mas eu monto uma fábrica de molho de tomate. As leis trabalhistas são rígidas, o direito tributário é rígido, a fiscalização é rígida, e aí o que ele fala? Não compensa. Gente, o problema econômico não tem solução fácil. Não tem solução fácil. Tá? Porque todas as vezes que você mexer num canto, você tira do outro. Vamos ver aqui as perguntas. Agora eu estou entendendo o preço do arroz. Isso aí, Nauana. Não só o preço do arroz, mas olha só, gente, eu vou contar um caso aqui para vocês. Eu comprei, antes da pandemia, eu comprei para minha filha 36 placas de tatame de 3 centímetros para colocar no quarto dela, porque ela é muito elétrica, eu coloquei no chão para que e ela mudou para a cama. Então, se ela caísse da cama, ela ia cair num tatame. Quando veio a pandemia, eu precisei comprar mais, porque não tinha dado no quarto todo. Veio a pandemia, aumentou o preço. Aí eu liguei lá, falei assim, gente, dobrou o preço. Ele falou assim, Jami, acabou os meus tatames, porque quando começou a pandemia, todo mundo comprou tatame. Então, olha para vocês verem um fator externo que faz essas ligações. Então, o preço de tudo. Preço de tudo. E, como eu falei com vocês, o custo de produção é uma coisa, o valor de mercado é outra. Tá? O valor de mercado é outro. Tecnologia também para fazer isso, é para levar para quem tem, é caro para ele. Sim, logística, olha só, logística é importante. Temos que considerar que a produção brasileira majoritariamente vem da agricultura familiar, a mesma tem deficiência de políticas públicas, é uma cadeia de coisas. Ô, Sueli, eu não sei, sinceramente, se a agricultura familiar, ela é a maior parte da produção brasileira. Eu tenho essa dúvida no dado, depois a gente vai conferir. Mas, de fato, a agricultura familiar tem um problema. E tem uma deficiência na agricultura familiar também, é que o que aconteceu no Brasil? Nós urbanizamos o Brasil. Qual que é a taxa de urbanização hoje? É altíssima. Então, também para a gente ter uma ideia, hoje, menos de que 16% vivem no campo. Isso faz, naturalmente, que a nossa produtividade agrícola seja diferente, e muitas vezes as pessoas que estão no campo estão sem amparo técnico, né? Eu percebi isso, tem relação às ring lights também, estavam R$ 129, uma específica em fevereiro, fui ver em julho, estava mais de R$300, mais do que dobrou, está sendo muito usado nos trabalhos de casa. Sim, ó a minha lá no fundo, lá, ó. Minha ring light lá, ó. Para vocês verem. Então, a gente está relacionando aqui duas máximas econômicas. O padrão de vida depende de sua capacidade de produzir bens e serviços, e os preços sobem. Eu dei sorte, Nauana, porque eu comprei antes, eu ganhei de presente, então, quem ganha de presente ganha free, né? Apesar de não existir almoço grátis, porque quem deu o presente quer alguma coisa, né? Tô brincando, viu, gente? Você aborda aí várias questões que a economia vai trabalhar. Em primeiro lugar, é o seguinte, qual é o melhor método, segundo a economia, para a gente poder resolver isso? Existe uma forma aqui. A melhor forma são os mercados. A gente pode até discordar dos mercados, mas uma coisa é certa. Os supermercados, eles fazem um papel muito importante na distribuição de alimentos ao longo do país. Existem pessoas que passam fome no país? Existem pessoas que passam fome no país, mas a maior parte das pessoas tem, pelo menos, a possibilidade de acessar os supermercados. Então, nós temos que rever regras de mercado também. Segundo,
nós precisamos, os governos podem melhorar o desempenho da economia. Nós podemos ter políticas públicas para isso? Podemos ter políticas públicas para isso também. Agora, essa solução que você tá dando, muitas já foram testadas, muitas têm sido discutidas. O papel do economista é justamente achar essas soluções. Por quê? Porque a gente vai vivenciar isso várias vezes. Hoje é muito menos, a gente vê muito menos desperdício de alimento do que a gente via antigamente. Vocês não vão se lembrar, porque muitos de vocês são mais novos, mas esse desperdício de tomate, que eu estou dando um exemplo aqui, já foi feito com arroz, já foi feito com a soja, já foi feito com trigo, já foi feito com café, como eu falei aqui com vocês. O que aconteceu com essas tecnologias aí? Se desenvolveram tecnologias de armazenamento. Esses produtos são mais fáceis de serem armazenados. Você pode congelar e tudo. O que acontece com o tomate especificamente? No caso do tomate, que eu dei o exemplo aqui, provavelmente aqueles produtores não estavam esperando aquela produção tão grande e na redondeza não tinha como dar outro valor ao tomate que não ele produzido daquela forma. Seria o caso também da gente pensar em novas tecnologias. É melhor gerar mais emprego ao invés de dar o dinheiro? Provavelmente. Agora, como que se faz isso? É o que eu falei com vocês. A economia e a política econômica é complexa. Ela não é algo que eu tenho uma fórmula pronta, porque cada sociedade e cada elemento varia. É uma desorganização? Tem uma certa desorganização, mas tem também uma organização. Hoje, se você quiser comprar os alimentos básicos, você acha. Provavelmente, veja só, gente, eu estou falando provavelmente quem passa fome menos porque não existe o produto e mais porque não tem condições de adquirir. O produto está lá, ele tem menos condições de comprar, ou por falta de dinheiro, ou por algum problema psicológico, né? São pessoas que não têm, sofrem com alguma doença, ou por já tá tão privados que não conseguem nem locomover, e por aí vai. Então, assim, tudo que eu estou falando aqui, gente, é para mostrar para vocês como é complexo. Eu não consigo resolver sozinho, ou eu não tenho uma solução para o que a Fernanda colocou aqui. Né? Qual é a melhor solução? Eu tenho algumas percepções, algumas intuições, e quando a gente vai estudando, a gente vai vendo elementos que favorecem determinadas políticas, mas toda política vai ter externalidade. Como a Fernanda falou aqui, e aí a gente vai ter que escolher qual externalidade. Vamos imaginar que no caso do tomate, a gente invista muito em produzir molho de tomate. Aí a gente monta uma fábrica de produção de molho de tomate. Feita a fábrica de produção de molho de tomate, lá naquela região. Aí o que acontece? No outro ano tem baixa produção de tomate. Aí o que vai acontecer com a fábrica de tomate? Não tem produção. E aí ela quebra. Então, eu estou dando um exemplo aqui, aí você, obviamente, você, mas ao invés dela só produzir molho de tomate, ela podia produzir outras coisas? Sim. É aí que vem o dilema econômico. Porque a gente está sempre tendo que agregar um valor, porque as nossas necessidades vão mudando e a realidade vai mudando. Agora, por que nesse caso do tomate, o próprio governo não pegou o tomate e levou para outra praça? Porque o custo do transporte estava mais caro, a gasolina subiu. E aí, o que ia acontecer? Não valia a pena, era melhor pegar o preço que eu pagaria no transporte, na logística, e eu vou falar esse caso do tomate aqui, gente. Eu tenho uma sobrinha que trabalha, eu vou dar um exemplo aqui, só para a Fernanda entender o que eu estou falando aqui e vocês entenderem como é complexo. E como é complexo isso em âmbito municipal, viu, gente? Em âmbito municipal, eu falo por experiência própria, isso é muito complexo, não existe solução fácil. Eu vejo tanta gente falar comigo, porque podia fazer isso, podia fazer aquilo, é muito difícil, tá? Mas tem que ser feito. Igual foi produzido aí o Parque Tecnológico, para quê? Para que as universidades juntassem no Parque Tecnológico e tivesse a oportunidade de produzir outros conteúdos econômicos para a cidade. Vai dar certo?
Não sei, mas a gente tem que testar, porque também não adianta ficar sentado aqui esperando uma solução perfeita. Mas veja só, Fernanda, esse caso dos tomates que eu dei aqui, eu dei esse exemplo que eu vivenciei isso. Uma sobrinha minha, ela tem um trabalho que ela resseca o alimento, produz o pó, e esse pó depois você coloca água nele e vira um suco daquele elemento. Na nutrição, você mantém aí em torno de 30% a 40% do poder nutricional desse alimento. O que não é muito, mas ela vende muito para quem vai fazer viagem, vai fazer trilha, vai fazer. Inclusive, a NASA deu um prêmio para ela e deu um valor para ela continuar estudando, para levar isso para outros planetas. Não que a NASA tenha comprado, viu, gente? Porque ela até gosta de falar que a NASA comprou, mas a NASA não comprou, não. A NASA deu um prêmio para ela porque ela levou pelo caminho certo. Veja bem, esse caso. Eu até trouxe ela aqui, chamei ela para vir aqui, que eu tenho um sítio em Itaiumi. Falei com ela assim, olha, aqui produz muita manga e até estraga, a gente não tem tempo de ficar pegando as mangas. Aí, eu queria que ela desse uma olhada se a gente poderia fazer isso. Isso é uma solução? É uma solução. Aí ela me contou dessa questão do tomate, falou assim, Jami, aqui tá com muito tomate, eu tô querendo ressecar o tomate todo, e será que o município não tem interesse de comprar para as escolas ou algum produtor? Quando a gente vai ver o preço de ressecar o alimento, de trazer, valia mais comprar o tomate aqui em Valadares. Eu até brinquei com ela, assim, ó, não vale a pena. Ou vocês comem tomate pra caramba aí, né, e não param de comer tomate, mas não pode comer também tomate em excesso, porque o tomate tem questões cítricas que também podem gerar problema no corpo. Olha para você ver como é uma questão bem polêmica, né? Bem difícil. Não é polêmica, é que há complexidade. O objeto de estudo da economia, ele é um objeto complexo. Por isso que, às vezes, eu assusto quando profissionais do direito dão tanto palpite na economia sem, ao menos, refletir as regras econômicas. Quer dizer que a gente não pode dar soluções? Não, a gente pode dar soluções. Inclusive, eu não sou formado em economia, mas eu participava das reuniões de desenvolvimento econômico. Para quê? Para agregar, mas a gente tem que ter um cuidado com soluções muito simples, mas é complexo. A Fernanda tem razão, que às vezes é melhor vender do que dar, por causa do valor, que reflete aspectos psicológicos, mas mesmo essa conclusão, ela pode ser objeto de contestação. Deixa eu ler os comentários, que eu não sei se ficou legal, Fernanda, a minha explicação, eu não tenho uma solução, tá? Não sei se ficou legal a minha explicação para você, mas é um pouco para você pensar, para vocês pensarem. Eu tenho uma dúvida. Obrigada. Tá, Jóia. A Fernanda está igual a Suelen, quando fez economia e nutrição, inconformada. Gente, não fiquem inconformados. Eu acho que uma coisa que eu adotei para a minha vida é o seguinte, é compreender. E com essa compreensão, não falar, fiquem inconformados, mas não com a inconformação de indignação, mas uma inconformação do seguinte, eu quero, junto com o meu estudo, com a minha ideia, impactar a vida de outras pessoas, ainda que eu queira ganhar dinheiro também, né? Professor, eu tenho uma dúvida, o aumento dos preços no Brasil, dos produtos básicos, pode ter sido influenciado pela emissão do papel moeda para suprir? Pode. Olha só, o auxílio emergencial pode ter gerado um aumento generalizado de preço. Por quê? Porque mais pessoas... Olha só, olha que interessante a pergunta da Joyce. O que acontece com o mercado? E nós vamos estudar isso aqui. O mercado tem elasticidade. O que isso significa? Que, dependendo de onde está o dinheiro, a gente produz mais ou menos. Aí, vamos ver o seguinte. Quantos quilos de arroz um indivíduo come por mês? Olha só, gente.
eu posso comer, vamos supor, aqui eu não quero ser tão preciso, porque eu não tenho esse dado, vamos supor o seguinte, que cada indivíduo coma em torno de 1 quilo a 2 quilos de arroz por mês. Só para a gente exemplificar. O rico, ele pode até comer um arroz mais caro. Mas vocês concordam comigo que mesmo o rico e o pobre, eles vão comer mais ou menos a mesma média de arroz e feijão? E que por mais que ele coma um arroz muito caro, é uma pessoa só. Na média, as classes altas e as classes baixas, elas comem uma mesma média de quantidade de produto. E que isso não varia tanto. Então, é o seguinte, vamos imaginar o seguinte, se você ganha 10 mil reais, você vai comer 2 quilos de arroz. Se você ganha 20 mil reais, provavelmente você vai continuar com menos 2 quilos de arroz. O que vai acontecer com você? Vai acontecer um fenômeno seguinte, você pode comer até menos arroz, porque você vai passar a comer sushi. Então, diminui o consumo de arroz. Agora, o que você vai fazer com que o acréscimo de renda seu? Você vai partir para o luxo. Você vai começar a adquirir luxo. O pobre, né, a pessoa mais pobre, ela também vai comer nessa faixa. Talvez ela coma menos, porque ela tem menos dinheiro. Mas como carência nutricional, ela vai comer em torno de 1 quilo de arroz. Quando eu pego o auxílio emergencial e coloco ele na camada mais simples da sociedade, mais pobre da sociedade, o que vai fazer com essas pessoas? Muitas pessoas ganharam o auxílio emergencial e não pararam de trabalhar. Vamos lembrar disso. O que vai acontecer com essas pessoas? Elas vão passar a fazer o quê? Sair de 1 quilo para 2, que é o limite. Gente, eu estou sendo bem simples aqui, eu quero que vocês compreendam. Ela vai comer iogurte. E o que vai acontecer com a produção de arroz? O produtor de arroz, e aí nós vamos estudar isso em oferta e demanda, e aí eu já vou adiantando para vocês, o que ele vai pensar? Se mais gente está consumindo arroz. Então, se eu produzir mais arroz, eu vou vender mais. Então, eu vou plantar. Só que ele só vai colher o arroz daqui 6 meses, 1 ano. E aí, o que vai acontecer com o preço do arroz? A mais demanda e menos oferta, o preço do arroz vai subir. É o que aconteceu com a carne. Vocês lembram quando a carne aumentou de valor? Porque a China estava comprando toda a carne brasileira? Não adianta, né? Vamos colocar aqui, plantar boi, criar boi. Porque o que eu preciso? Eu preciso de pelo menos 2 anos para produzir mais carne. E aí, aumenta preço. E aí, o que vai acontecer? Vamos imaginar que eu vejo e falo assim, nossa senhora, o boi aumentou o preço. Eu vou aumentar minha produção bovina. Eu vou, então, passar a ter o dobro de boi. Aí, quando eu dobro o preço do boi, a China fala assim, nós cansamos de comer boi. O que vai acontecer com o preço? Vai cair. Então, é complexo, tá? Pode... Agora, Joyce, não necessariamente o auxílio emergencial foi emissão de papel moeda, tá? Nós temos que ver o seguinte, pode ter sido emissão de papel moeda, mas pode não ter sido papel moeda. Pode ser que o governo tirou o dinheiro dos impostos e transferiu, que é a melhor estratégia. Mas, com certeza, isso impacta, sim, no aumento de preço. Nós vamos ver agora, né? Isso aí também. Mas se tiver mais, não cai o preço, eu sou técnico em nutrição e dietética também, Sueli. Tudo que a gente puxa para nutrição. Nutrição é um bom tema econômico, viu, gente? Vamos mais à frente ver o equilíbrio de mercado. Isso. A gente tem na economia ainda um limite de mercado. É para controlar os recursos escassos. Não dá para entender tudo. Tem que fazer trade-offs. Boa, Sueli. Gostei de ver. Nós temos que fazer trade-offs até de pensamento econômico. Não dá para entender tudo. Então, tem algumas coisas que a gente tem que eliminar para que a gente entenda. E aí que nós vamos pensar. E a Nauana está falando aqui. Tem uma galera aqui que, quando sacou, era para churrasco toda hora. Ou seja, o auxílio, acabou o auxílio e não tiver produtividade em dinheiro. De fato, viu, gente? Mas isso faz parte da economia. A grande maioria dos que precisavam, né, e a gente tem que pensar nisso, essa galera do churrasco não pode ser a referência para a gente pensar nas políticas econômicas de distribuição de renda. A gente tem que ter uma política para conter isso. Mas isso não pode justificar não dar o auxílio para as pessoas, né?
porque há pessoas que realmente precisavam e fizeram um bom uso disso. Mas esse é um debate que a gente vai fazer em outro momento. Mas eu estou gostando de ver que a gente está provocando o debate econômico. A gente viu aqui. Aí, para a gente finalizar esse bloco, a sociedade enfrenta um trade-off de curto prazo entre inflação e desemprego. É a curva de Phillips. O controle da inflação gera momentaneamente desemprego. No curto prazo, os preços são rígidos. O curto prazo não significa poucos anos. E a curva é uma mera tendência. Aí eu coloquei aqui para vocês, para a gente pensar no controle de inflação. Olha só, a taxa de desemprego em 95, com o Plano Real, era 4,6. E a taxa de inflação era 21,98. Em 96, a gente tem uma taxa de desemprego maior, mas uma inflação menor. Em 97, um desemprego um pouquinho maior e uma taxa de inflação baixa. Em 98, uma taxa de desemprego alta. Olha pra você ver, gente, em 98, 7,6. Depois alguém confere aí qual é a taxa de desemprego atual. Olha a inflação, 2,8. Agora, em 99, nós temos uma tendência ao contrário. A inflação era alta, mas o desemprego continuou estável. Mas reparem que o efeito é a redução do desemprego e uma taxa de inflação aí depois um pouquinho menor. Mas a tendência, é um trade-off entre inflação e desemprego. Quando eu controlo a inflação, eu gero desemprego no curto prazo, porque no longo prazo a economia se estabiliza e passa a ter uma outra situação. Olha só, gente, a inflação hoje no Brasil, a inflação no Brasil hoje é em torno de 3% e a taxa de desemprego de 14%. Vamos tirar aí a época da pandemia, o desemprego estava em torno de 10%, 10%, 11%. Como que a gente, lá em 98, nós tivemos um desemprego ainda menor do que a gente vive. A crise que a gente vive atual é altíssima, hein? Para a gente pensar. Lógico que eu não estou colocando a culpa só no governo de ocasião, como eu também não coloco a culpa só em um governo municipal. É lógico que isso é um histórico de problemas econômicos, mas, obviamente, que os governos atuais, eles são responsáveis pelos índices, tanto municipal quanto federal. Esse é um outro debate, nós não vamos fazer ele aqui nesse momento. Mas para a gente visualizar, qual é a dimensão da crise econômica que nós estamos vivendo. Pessoal, mas então é isso. Em relação ao como funciona a economia, como funciona a economia como um todo, ou seja, eu não estou vendo estou vendo casos isolados, nós temos essas 8 regras. O padrão de vida de um país depende de sua capacidade de produzir bens e serviços, os preços sobem quando o governo emite moeda demais, e a sociedade enfrenta um trade-off de curto prazo entre inflação e desemprego.